sabia. Ninguém ia me visitar em casa quando eu ainda morava em casa para falar: Danilo, o que você está passando? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua luta? No que eu posso te ajudar? Quem vai ajudar um pirralho de 15 anos? Quem vai ajudar um pirralho que estava quase completando 16 e morava numa casa que morava 27 pais de santo? Quem é o crente que vai enfrentar essa situação? É nessa hora, irmãos, que eu entendi que quando falta crente corajoso, Deus usa um crente no meio das trevas para brilhar. Fui expulso da minha casa, a mesma pessoa que me expulsou. Deus falou assim: Danilo, eu vi você travando a luta sozinho, mas vai chegar o momento da tua exaltação agora. E eu estava orando pela minha mãe, meu Jesus me revelou um câncer na garganta. E eu falei para Jesus: Jesus, é um câncer na garganta. Eu disse: eu vou dar um câncer na garganta dela. Sabe por quê? Porque eu vou dar um momento que quando você orar, eu vou curar ela para que ela aceite o meu nome como único e suficiente Salvador. Quando eu estava chegando em casa para visitar ela, ainda tomada por todos os tipos de entidade, por todos os tipos de falange, dominada pelo tabagismo, dominada, irmão, pelo alcoolismo, cheguei para ela, comecei a pregar Jesus de Nazaré, comecei a falar de Jesus para ela. E quando eu comecei a falar de Jesus, eu comecei a colocar um louvor. Ela olhou para mim e falou assim: Danilo, eu não sei o que está acontecendo, eu estou sentado na cama e você começa a falar comigo. Quando você começa a falar comigo, parece que um fogo acendendo dentro do meu coração. Alguma coisa está acendendo no meu coração. Eu falei assim: mãe, você que me expulsou, mas hoje Jesus se insere no reino de Deus e Todo-Poderoso. Coloquei a mão sobre ele e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, irmãos, começou a sair lágrimas dos olhos dela. Quando saiu lágrimas dos olhos dela, ela levantou, irmãos, começou a gritar e chorar e dar glória a Deus, louvando o nome do Senhor. Era uma quarta-feira. A minha mãe começava a pular igual se pipoca. Começava a pular e pular e pular de alegria, aquele hino tocando. E eu falando com ela. Ela falou assim: não sei, Danilo, mas hoje eu sinto o desejo de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Irmão, ninguém lutou comigo, mas a Bíblia fala que a unção desce quando você é desprezado. A virtude desce quando ninguém te dá nada, para você fazer a obra de Deus que Ele mandou você fazer. Sabe de uma coisa? A valentia não é para ser mostrada quando você está na exaltação, mas é quando você não é nada, você começa a ser valente diante do Deus Todo-Poderoso. E é nesse momento que a unção desce e fala: eu sou contigo, pode fazer a minha obra. E hoje, irmãos, a mulher que tanto me perseguiu, que é minha própria mãe, aceitou Jesus, é batizada nas águas, dirigente do círculo de oração, fazendo a obra e ganhando alma. Sabe o que significa isso? A unção que desce no tempo da humilhação, quando você é valente e ousado no nome do Senhor. E eu acredito que Deus já encontrou muito mais valente do que você esperava nesse lugar. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, que o nosso Deus ungiu Davi, não às escuras. Sabe o que Deus fez? Falou assim: ó, ninguém vai comer do sacrifício quando o meu escolhido chegar à mesa. Só vai ser servida a mesa quando o meu escolhido chegar. Sabe o que significa? O homem quer nos fazer o máximo possível para nós ficarmos no anonimato, desprezado, na solidão, no silêncio. Mas quando a unção descer, Deus vai permitir que a unção desça na frente dos teus inimigos e falar que Ele é Deus na tua vida. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas Deus está precisando de valentes que aprendam a não só ser valente em cima de um púlpito, em cima de grandes cruzadas, mas seja valente na tua casa, no teu trabalho, às escondidas, porque você deve falar: Jesus, eu estou lutando sozinho e ninguém sabe o que eu passo. A Jesus fala assim: ninguém sabe, vírgula, porque eu no céu contemplo todas as coisas. Eu sei o que você está passando, e é por isso que essa unção vai te visitar. Sabe por quê? Ela visita no tempo da humilhação, para que você seja levantado no meio dos seus
sabe que vai dar fruto. Ele só persegue aquele que ele sabe que vai dar prejuízo para ele na terra. E a Bíblia fala que quando Davi começou a ter uma unção diferente, quando Davi começou a ter um preparo diferente, Saul olhou para ele e falou: epa, calma aí, o meu reino está sendo ameaçado. Alguém vai querer ficar no meu lugar. Alguém está querendo tomar o meu trono. Alguém está querendo tomar a minha autoridade, o meu domínio, o meu respeito, a minha dignidade no meio do meu povo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar matar ele. E quando eu tentar matar ele e conseguir, aí sim o meu trono então vai estar seguro, vai estar na minha posse, vai estar em segurança. Interessante que Davi, irmãos, várias vezes foi ameaçado de morte e várias vezes deu escapatória. Interessante que quando ele foi ungido para ser rei, a coisa que ele menos foi na vida é rei. Sabe por quê, irmãos? Quando a unção desce, a gente tem que entender que começa o tempo da preparação diante do nosso Deus. Quando você é ungido, quando você é consagrado, não pense que a partir desse momento as coisas vão melhorar, as coisas vão se abrir, as coisas vão fluir. Não, é nesse momento que vai vir mais prova, é nesse momento que vai vir mais aflição, é nesse momento que vai vir mais insídia de Satanás, mas também é nesse momento que grandes experiências da parte do Senhor vai começar a acontecer. É exatamente nesse momento que Deus vai mostrar que Ele te guarda e te protege aonde quer que você pisar. Eu não sei, irmão, se você está entendendo, mas uma coisa é certa: se Deus te ungiu, se prepara, porque você está entrando no período da preparação, um período da aprendizagem, um período do ensinado, um período de você ser um aluno do Espírito Santo, o Espírito Santo ser o meu professor. Sabe de uma coisa? É nesse período de preparação que Deus quer que você tenha mais valentia ainda, porque é nesse momento que Ele vai te visitar com glória e poder. O interessante é que quem já é ungido já quer tomar posse do trono, não é assim? Tem a fase da preparação diante de Deus. A unção que desce no período da humilhação é a unção, irmão, para mostrar para o povo que você realmente é o escolhido de Deus e ninguém toca. Mas não significa que é dar unção ao trono, não, é dar unção para o deserto. Jesus foi batizado nas águas, e quem sabe nós imaginava, ali é para o trono de glória, é dali para o trono de ouro. Não, saiu do batismo das águas e já foi direto para o deserto para ser tentado diante de Satanás. Muitos crentes pensam que nós temos tempo de brincar de ser crente, brincar de ser evangélico, brincar de ser pastor, brincar de ser presbítero, brincar de ser irmão e irmã, brincar, irmão, de muitas coisas, brincar de evangélico. Hoje evangélico é starter gospel, hoje evangélico não é mais chamado de crente, é chamado de gospel, e pessoas entram nesse circuito pensando que é de Deus. Irmão, saiba de uma coisa: se Deus te ungiu, já está na hora de você ir para a guerra guerrear, irmão. Não é para ficar parado, não. Se Deus te ungiu, é momento de guerrear, é momento de você avançar. Não pense que depois da unção vai ser mamata, vai ser mamão com açúcar. Depois da unção, irmãos, é nesse momento que é a hora certa de guerrear, é nesse momento a hora certa de pegar o escudo da fé, a pá, a espada do Espírito, e dizer: Deus, Senhor me ungiu, então com o poder dessa unção eu vou fazer o que eu estou preparado para fazer. E Deus está chamando obreiros e obreiras para a tua casa, porque a seara é grande e poucos os ceifeiros, mas os ceifeiros que estavam precisando, eu creio que Deus encontrou aqui essa noite. O interessante é que quando ele foi ungido, ele pensou: aqui para o trono, não, deserto, perseguição, humilhação,